Olá, irmãos e irmãs que nos acompanham pelo YouTube do Santuário Santa Paulina. Este é o nosso encontro dominical, o Evangelho em sua casa. Vos convido agora, caríssimo irmão, caríssima irmã, a tomar em suas mãos a Palavra de Deus e abrir no Evangelho de São Lucas, no capítulo 3, versículos 15 a 16, 21 e 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos: Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível, como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o domingo do batismo do Senhor, a festa do batismo do Senhor. Como nós podemos perceber no evangelho que acabamos de ouvir, trata-se de dois batismos. O primeiro, o batismo pregado por João. E Jesus que entra na fila deste que é o batizador João o Batista e entra em solidariedade para com toda a humanidade. E nós podemos também perceber que o batismo de João Batista, nesta ação solidária do Cristo que entra junto aos pecadores, simboliza também, prefigura o batismo cristão. Nós estamos no ano santo, o ano peregrinos de esperança. E como símbolo deste ano santo, estamos aqui no Santuário Santa Paulina, na porta central, perto da cruz, e também ao lado dois recipientes que contêm a água. E nós sabemos que a água é o símbolo também do santo batismo. A liturgia de hoje, querido povo de Deus, nos convida a pensar um pouco neste tempo em que nós estamos hoje concluindo, que é o tempo do Natal do Senhor. Com esta festa, termina-se o ciclo do Santo Natal. E por isso, cabe a gente refletir um pouco qual seria o sentido mistagógico, litúrgico de celebrarmos o batismo do Senhor. O primeiro sentido é este, que eu já disse algumas palavras. Em solidariedade com a humanidade, entra na fila dos pecadores, aquele que é o Verbo encarnado, que assumiu a nossa humanidade. Os santos padres da igreja diziam, lá antigamente, para que a carne humana de fato fosse redimida, salva, era preciso que fosse assumida. E foi assim, no Filho Eterno, que Deus assumiu a carne humana. E assumiu, começando Jesus o seu ministério, já entrando na fila dos pecadores. Porque talvez a gente se pergunte, aí você também, mas se João Batista pregava um batismo de conversão, um batismo para os pecadores, por que entra aquele que é filho de Deus, aquele que a carta aos Hebreus diz que se fez igual a nós, exceto no pecado? Ele não tinha pecado. Mas é importante nós compreendermos que a dinâmica celebrativa do batismo do Senhor é nos convidar a refletir sobre isso. Ele não tinha pecado, mas como diz São Paulo em uma de suas cartas, aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós. E nós vamos compreender isso no mistério pascal, na paixão, morte e ressurreição. Jesus já começa o seu ministério abraçando a cruz. Ao entrar na fila dos pecadores e assumir a condição humana,
ele já está também nos convidando a entrar com ele no grande mistério da redenção. É por isso que, claro, ele entra na fila do batismo, não porque ele tinha pecado, mas porque ele se solidariza com a humanidade pecadora. Olhemos para a cruz de Cristo e vamos pensar um pouco neste sentido. Na cruz nasce, digamos, a Santa Igreja, onde nós tomamos um corpo pelo nosso batismo. Quando o soldado fere o coração imaculado do Filho de Deus, jorra sangue e água. São os dois sacramentos principais que formam e que iniciam a Santa Igreja. A água, o batismo. E, claro, o sangue, a Eucaristia, aquele que é o Redentor e o Salvador da humanidade. Celebrar a festa do batismo do Senhor é também pensar um pouco sobre o nosso batismo cristão. Nós fomos incorporados na igreja, inseridos na pessoa de Cristo. Por isso que se diz que aquele que é batizado em nome da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como nós fomos batizados, também nos convida justamente a pensar que somos um outro Cristo. Eu, você. Por isso que neste tempo, nesta celebração em que nós rezamos na missa, fazemos a renovação das nossas promessas batismais. Vamos pensar um pouco sobre o nosso batismo. Nós, na maioria das vezes, fomos batizados ainda crianças. Não lembramos daquele momento. Alguns, os padrinhos, já não estão mais vivos, outros ainda estão. Pensemos um pouco sobre o dia do nosso batismo. Nós fazemos festa no dia em que nós nascemos para este mundo. Mas também é importante lembrar o dia em que nascemos para Deus. E o dia em que nós nascemos para Deus é o dia do nosso santo batismo, onde fomos mergulhados no Cristo, na sua morte, mas também nós ressurgimos com a sua ressurreição. Que você tenha uma festa do santo batismo, que você também, neste ano santo, ano de peregrinos da esperança, comece a pensar um pouco sobre o seu batismo, sobre a sua vida. Até o nosso próximo encontro, se assim o Senhor permitir.